Olá, eu sou Antônia Zeli, bem-vindo ao meu canal Deus Trabalhando Aqui. E hoje eu quero falar sobre um assunto que às vezes você vive e não tem consciência de que está vivendo. Muitas vezes na nossa vida a gente acha que a gente está vivendo só sensações sobre os problemas que a gente vive na vida, né, cotidiana, mas às vezes não, às vezes é uma batalha espiritual. Em Daniel, no livro de Daniel, conta um momento em que Daniel ele orou a Deus por um momento que ele estava passando de desespero, de dificuldade, ele precisava de ajuda, ele estava sofrendo ataques espirituais, ele precisava de ajuda. E desde o primeiro dia que Daniel fez a oração pedindo, Deus atendeu. Mas só que a bênção, quando desceu para Daniel, o anjo que veio trazendo a bênção, que foi Gabriel, ele foi interceptado por um ser espiritual. Então, esse ser espiritual, enquanto Daniel tentava, orava, e estava lá cansado, prostrado, precisando de socorro, o anjo, desde o primeiro dia em que ele orou, pediu socorro, Deus mandou o socorro. Mas nas esferas espirituais, esse socorro não chegava, porque haviam seres espirituais que estavam interceptando o anjo, impedindo dele entregar a bênção a Daniel. Então, o que aconteceu? O socorro veio. Deus mandou que o arcanjo Miguel viesse e socorresse Daniel, porque a bênção tinha sido mandada, não tinha conseguido chegar até Daniel, porque estava sendo interceptada, e Deus mandou o socorro. Quantas vezes na nossa vida acontece isso? Eu já passei por situações em que eu estava vivendo uma batalha espiritual e que eu perdi totalmente as forças, assim como no livro de Daniel mostra, que Daniel ficou prostrado, ele ficou sem forças e ele entregou a batalha para o céu. Então, se você também está passando na sua vida momentos em que você não consegue mais dar conta da luta, entregue ao céu, porque com certeza, desde o primeiro momento da sua oração, Deus vai mandar o socorro. E se demorar de chegar a você, não se desespere, não perca a sua fé, porque a batalha espiritual invisível está acontecendo. Você não está vendo, mas a batalha está acontecendo. O socorro está sendo encaminhado, a luta está sendo travada e a única coisa que você tem que fazer é sentir fé e entregar. Porque nesses casos não há nada que a gente possa fazer ao menos do que esperar e sentir fé. É difícil porque eu já passei por momentos que o cão coloca logo na nossa mente ideia de que desista, não acredite nesse Deus, como o próprio Jó sofreu isso, né? Quando a mulher dele também dizia que ele abandonasse aquele Deus. É isso que Satanás quer, que no momento de dificuldade a gente abandone a Deus e se volte para outras forças, que não as forças do céu. Então eu digo a você, fique firme, seja forte. Assim como na mensagem bíblica, os anjos dizem a Daniel, seja forte, fique firme. Então eu digo também para você, fique firme, seja forte. A tormenta vai passar, a luta está acontecendo. Você pode não estar vendo, mas está acontecendo. A luta, o socorro veio, a batalha está acontecendo e você vai ver no momento certo e que a batalha foi vencida, os anjos do céu venceram a luta e você vai voltar a ter paz. No meu caso, quando eu sinto que eu estou sofrendo ataques espirituais, eu sinto coisas que fogem da minha rotina. Por exemplo, eu não bebo. Se eu sentir vontade de beber, eu sei que tem seres que estão querendo me influenciar. Outra coisa, eu não falo palavrão. E se eu sinto, se nos meus momentos de raiva ou de preocupação ou de tensão, eu começo a xingar, eu sei que eu estou sofrendo ataque espiritual. Então, esse é o mecanismo que eu tenho de identificar os ataques espirituais na minha vida. Então, nesses momentos é que eu intensifico a oração e entrego a Deus. E se você tem que descobrir um mecanismo ou uma característica que identifica quando você está sofrendo ataque espiritual. Como eu já lhe disse, no meu caso, são esses momentos, né? Se eu sinto vontade de beber, que eu não bebo, se eu sinto vontade de falar palavrão ou falo palavrão, que eu não falo, ou se eu sinto raiva, porque os seres das trevas, eles vibram nas nossas emoções baixas, nas nossas frequências baixas. Então, quando você está sentindo irritação, raiva, ansiedade, esses sentimentos que lhe tiram o equilíbrio, então você está sofrendo ataque espiritual. Então, nesse momento, pare, sente em algum lugar, no seu quarto, na sua cama, no sofá, na sua casa, e simplesmente faça o seguinte: converse com Deus, entregue a Deus, Senhor.
sozinho ou sozinha, eu não estou dando conta. Eu peço socorro, assim como Daniel fez. Eu peço socorro. Manda anjos de combate, Senhor. Manda anjos de guerra para me ajudar. E o céu vai mandar para você anjos de combate. Aí você entrega. Você pode não estar vendo, mas a luta vai estar acontecendo. Mas entregue, simplesmente espere, porque o céu está trabalhando e você vai sentir logo depois os efeitos da batalha vencida. Sim, porque o céu sempre vence. Você vai sentir, mas o que você tem que fazer é só isso, é se posicionar. Senhor, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Sozinho eu não estou dando conta, ou sozinha eu não estou dando conta. Manda anjos de guerra, manda anjos de combate. E o céu vai determinar os soldados mais poderosos, mais valentes. Que no caso de Daniel veio o chefe das milícias celestes, que é o arcanjo Miguel. Então, se prostre, peça a Deus, mostre a sua fraqueza, entregue a Ele. Como diz a Bíblia, né? Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entrega a Ele, entregue. Simplesmente entregue. Não tenha vergonha de se prostrar, de se humilhar diante de Deus. Porque se a gente não se humilhar diante do Pai, diante de quem a gente vai se humilhar? Entregue sua dor, seu sofrimento, sua preocupação e Ele vai dar resposta. Porque você não vai ver. Talvez você possa até sentir, porque a batalha vai acontecer e o socorro vai vir. Tá bom? Bom dia.